Brasil registrou a maior média móvel de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, mais de 48 mil por dia. E você vai ver também. Doutor Furlan foi eleito prefeito de Macapá com 55% dos votos válidos. Nos Estados Unidos, democratas e republicanos chegaram a um acordo para a votação de um pacote de apoio à economia. Polícia faz operação contra grupo que extorquia políticos no Rio de Janeiro. Setor industrial de Mato Grosso do Sul reservou 150 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Veja a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O candidato Antônio Furlan, do Cidadania, derrotou Josiel Alcolumbre e vai comandar a capital do Amapá, Macapá, pelos próximos 4 anos. O candidato obteve mais de 55% dos votos válidos no segundo turno das eleições na cidade. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Furlan foi eleito com cerca de 101 mil votos, enquanto o concorrente Josiel do DEM teve pouco mais de 80 mil votos. Também foram contabilizados quase 4 mil votos brancos e cerca de 8 mil nulos. E mais de 3.800 eleitores justificaram a ausência por meio do e-título. O processo eleitoral na capital amapaense foi adiado devido ao apagão energético que afetou o estado a partir de 3 de novembro. Um incêndio destruiu 3 transformadores e uma subestação de energia na capital do estado. O Corpo de Bombeiros Voluntários confirmou mais uma morte no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, por causa das chuvas da semana passada. Segundo os bombeiros, a 17ª vítima é uma senhora de 78 anos. Com isso, o número de vítimas no estado subiu para 17. A cidade de Presidente Getúlio foi a mais afetada com a enxurrada e o município já registrou 14 mortes e 4 pessoas seguem desaparecidas. A cidade de Ibirama registrou uma morte e em Rio do Sul 2 pessoas morreram. O trabalho de buscas dos bombeiros voluntários e militares e cães farejadores continua no estado catarinense. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já se aproxima de 187 mil mortes pela Covid-19. A média móvel de casos segue sendo a maior desde o início da pandemia, mesmo sem os dados, por enquanto, de São Paulo e Goiás. O Brasil registrou mais 408 mortes por Covid-19 em 24 horas. Com isso, o total chegou a 186.764 vítimas da doença. O país também confirmou mais 25.445 casos de um dia para o outro, totalizando 7.238.000 brasileiros contaminados. A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil chegou a 766 vítimas diárias. O número está acima de 500 já há 23 dias. Já a média de casos confirmados no período foi a maior desde o início da pandemia no Brasil. Registrou alta de 16,5% em 14 dias e está em 48.093 novos diagnósticos por dia. Isso significa que a doença está em aceleração no país. Nesse momento, 15 estados continuam registrando alta: Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Outras 8 unidades da federação não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco e Roraima. E 2 estados seguem apresentando queda: Piauí e Tocantins. Os estados de Goiás e São Paulo não informaram os dados atualizados. Uma operação no Rio de Janeiro mira suspeitos de uma organização criminosa que praticava extorsões contra políticos. Eles ameaçavam divulgar notícias falsas na internet. Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, com apoio do GAECO, estão investigando uma organização criminosa suspeita de controlar pelo menos 20 páginas em redes sociais utilizadas para extorsão a políticos.
A quadrilha oferecia serviços de marketing digital para políticos e, quando eles não aceitavam, viravam vítimas dos ataques. Então, os criminosos começavam a produzir fake news e as publicavam nas redes sociais. Depois, o bando ainda tentava extorquir dinheiro dos alvos desses ataques para remover a notícia falsa da internet. Os agentes tentaram cumprir mandado de prisão contra Igor Patrick de Souza, que seria o chefe da organização criminosa. Desde 2017, ele estaria praticando esses crimes. Como ele não foi encontrado em casa, já é considerado foragido. As falsas páginas de notícias usadas nos crimes atingiam políticos de Magé, na Baixada Fluminense, até Paraty, na Costa Verde. Mas a atuação mais intensa dos criminosos era contra os políticos da Baixada Fluminense. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em vários endereços da Baixada e região metropolitana. O pagamento do auxílio emergencial está acabando e hoje recebem a última parcela cerca de 4.200.000 beneficiários nascidos em setembro. 1.600.000 inscritos no programa Bolsa Família, com o NIS final 8, vão poder sacar a última parcela, a cota de R$ 300. Os pagamentos para os cadastrados no programa via cadastro único, aplicativo e pelo site do auxílio emergencial seguem o calendário do Ministério da Cidadania. Mais de 10 bilhões de reais estão disponíveis em uma linha de crédito para pequenos empresários. Só que até agora, empresários solicitaram apenas 20% desse valor. O Sebrae pode dar uma importante ajuda para quem tem dúvidas. Como tantos pequenos empresários pelo país, o proprietário desta loja de confecções e calçados em Jardim enfrentou tempos difíceis por causa da pandemia de coronavírus. Principalmente no início da pandemia, que nós tivemos um lockdown aqui em Jardim. Como vocês sabem, a cidade vizinha nossa de Galopes foi uma das cidades do início que mais teve, né? Francisney conta que ficou sabendo da linha de crédito emergencial disponibilizada pelo governo federal por acaso, fez o cadastro sem dificuldade e se surpreendeu com a rapidez da liberação do dinheiro, que vai facilitar a vida neste fim de ano. Porque 13º, esse poder de compra que nós precisamos fazer, impostos, são tudo que gera um montante bem grande para o final do ano, né? O Programa Emergencial de Acesso ao Crédito na modalidade de garantia de recebíveis, conhecido como PEAC Maquininhas, dispõe de 10 bilhões de reais para as contratações até o próximo dia 31. Mas, por enquanto, o total emprestado não chega a 2 bilhões. Como o Sebrae oferece consultoria a micro e pequenos empresários, está ajudando a esclarecer dúvidas em relação ao programa. Este analista técnico explica que quem não tem conta na Caixa, no Banco do Brasil ou no Safra, que são instituições financeiras tradicionais que se cadastraram junto ao BNDES para disponibilizar o crédito, podem ter acesso ao dinheiro por meio da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais, que fez uma parceria com o Banco Virtual Money Plus. O valor a ser liberado depende da média recebida pelas maquininhas de março de 2019 a fevereiro deste ano. Para dar um limite de até R$50 mil de acesso a capital de giro. Além disso, as garantias dessa operação serão os recebíveis futuros dessa operação. Ou seja, 8% dos recebíveis futuros todo mês será vinculado para essa operação como pagamento. Além da taxa de juros baixa e fixa, há outros benefícios. Até 36 meses de financiamento, com 6 de carência, a um juros de 6% ao ano. No site da Conamp, além de consultar as informações sobre o PEAC Maquininhas, o empreendedor pode fazer a simulação e já solicitar o recurso. Que vai fazer uma análise do crédito e a concessão que deve sair no máximo em 1 ou 2 dias. Depois do intervalo, você vai ver que uma variante do novo coronavírus preocupa as autoridades na Europa, principalmente no Reino Unido. A gente volta já. Estamos de volta a 1h16 no horário de Brasília. O setor industrial de Mato Grosso do Sul já reservou 150 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para funcionários.
A indústria em Mato Grosso do Sul conta com mais de 130 mil trabalhadores. E apesar do crescimento da produção em diversos segmentos, em consequência principalmente das exportações, o setor foi bastante afetado pela pandemia de coronavírus. A doença pegou muita gente, principalmente nos frigoríficos. E pensando em retomar a normalidade, o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul protocolou o pedido para a compra de 150 mil doses da vacina contra a Covid junto à Confederação Nacional da Indústria, que está negociando com o Ministério da Saúde. A vacina escolhida é da Pfizer, que já está sendo aplicada no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá, além de ter sido aprovada para uso em pelo menos outros 10 países. A divulgação é feita de um modo geral. Então, o governo se compromete a vacinar os idosos, os trabalhadores que estão na saúde, depois os indígenas. Aí nós temos os casos, por exemplo, do Ministério Público de São Paulo, que quer que os promotores sejam vacinados também. Então, começa essa discussão. E nós defendemos os trabalhadores da indústria. Desta forma, o presidente da CNI, conversando com a área técnica também do laboratório Pfizer, chegamos à conta de que a Pfizer teria condições de atender a indústria, os trabalhadores da indústria a nível nacional. Mas para nós, da indústria, o importante é que a vacina venha. Então, nós lá protocolizamos a condição de comprarmos a vacina da Pfizer, desde que ela seja liberada pela Anvisa ou de outro laboratório que tenha a liberação da Anvisa. De formas que eu reservei com o presidente da CNI 150 mil doses para atender os trabalhadores da indústria do Mato Grosso do Sul. Nas mesmas condições que a gente atende, por exemplo, a vacina H1N1, o SESI tem os protocolos de vacinação nas empresas ano a ano, nós vamos ter também a vacina do Covid, contra o Covid. Então, a questão é ajustar exatamente a liberação da Anvisa. Nós temos os recursos assegurados hoje para a compra das vacinas e aí também chegarmos à conta de o formato de aplicarmos aí essa vacina. Mas com certeza a vacina virá para atendermos os trabalhadores da indústria. Será cremado hoje no cemitério da Penitência, no Caju, no Rio, o corpo da atriz Nissete Bruno. Ela tinha 87 anos e estava internada com Covid-19 na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Nascida em Niterói, Nissete Bruno estreou no teatro em 1945. Atuou em dezenas de novelas, entre elas Éramos Seis, Selva de Pedra, Mulheres de Areia e também na versão mais recente do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Há 6 anos, ela ficou viúva do também ator Paulo Goulart, com quem ficou casada por mais de 50 anos. Um acordo pós-Brexit parece impossível de ser alcançado. O prazo para o fim das negociações já passou. Os deputados europeus consideram que será impossível ratificar um eventual acordo pós-Brexit a tempo para que entre em vigor no dia 1º de janeiro. Manfred Weber, o líder da bancada PPE do Parlamento Europeu, tuitou que os jogos políticos de Westminster nos fizeram perder muito tempo e agora é impossível que o parlamento consiga avaliar um acordo antes do fim do ano. Weber prometeu que o Parlamento Europeu continuará sendo um sócio construtivo e apostou no recurso de outros procedimentos para que um eventual tratado possa entrar em vigor apenas 10 dias antes da ruptura definitiva entre União Europeia e Reino Unido. Se um acordo for assinado nos próximos dias, este poderia ser aplicado de forma provisória a partir de 1º de janeiro, por exemplo, com uma ratificação a posteriori do Parlamento Europeu. Mas, de acordo com várias fontes do bloco, esta eventualidade é tecnicamente possível apenas se um compromisso for alcançado antes do Natal. Se isto não acontecer, o cenário de ausência de acordo parece inevitável. O comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, afirmou nesta segunda-feira que o Brexit é uma tragédia e que, independentemente do que aconteça, o Reino Unido sairá perdendo. Nesse fim de semana, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19, dando início, assim, à campanha nacional de vacinação no país. Netanyahu, de 71 anos,
foi vacinado no hospital Sheba em Ramat Gan, perto de Tel Aviv, diante da imprensa. O premier declarou que pediu para ser vacinado primeiro, junto do ministro da Saúde, para dar o exemplo e encorajar a população a fazer o mesmo. A segunda dose deverá ser administrada dentro de 3 semanas. Mais de 370 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Israel desde a chegada da doença no território. Pouco mais de 3 mil pessoas morreram. Uma nova variante da Covid-19, muito mais infecciosa que as outras, está fora de controle na Inglaterra e tem preocupado especialistas. O ministro da Saúde britânico Matt Hancock afirmou neste domingo que existe a possibilidade de manter a população em confinamento até que a vacina seja distribuída. Vários países da Europa decidiram suspender os voos para o Reino Unido, entre eles a Alemanha, Holanda e Bélgica. This mutation differs from the previous versions of the virus because it's accumulated. Essa mutação se difere das anteriores porque acumulou mutações, algumas que vão mudar o topo da proteína, que é considerada a parte mais importante para o vírus se ligar com as nossas células quando causa a infecção. Há outras mutações, mas essas são consideradas as mais importantes e as que podem ser responsáveis pela mudança na transmissibilidade. A nova variante do SARS-CoV-2 teria aparecido em meados de setembro em Londres ou Kent, no sudeste do país. O recente aumento de hospitalizações no Reino Unido foi atribuído a esta nova cepa do vírus, mas autoridades alertaram que nada indica que ela cause uma taxa de mortalidade mais alta ou que afete as vacinas e tratamentos. Os governos da Argentina, Canadá, Chile, Colômbia e Peru também suspenderam os voos com destino e partindo do Reino Unido. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou hoje a vacina produzida pela farmacêutica Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Vamos atualizar os números da Covid. No mundo todo, 76.880.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 1.694.000 pessoas morreram. Em todo o mundo, 43 milhões de pessoas já se curaram da Covid-19. A Índia superou os 10 milhões de casos de Covid-19, o que faz do país o segundo com mais infectados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em setembro, foram registrados cerca de 100 mil casos diários e o ritmo indicava que o país poderia ultrapassar os Estados Unidos. Mas a propagação do vírus entre os americanos começou a acelerar, enquanto desacelerava entre os indianos, apesar da densidade populacional em muitas cidades. Mais de 145 mil pessoas morreram na Índia. A taxa de mortalidade é inferior do que nos Estados Unidos, com mais de 310 mil mortos, e Brasil, onde mais de 185 mil morreram pela Covid-19. O governo levantou as restrições para a maioria das atividades para tentar retomar a economia, ainda que alguns estados e territórios tenham imposto medidas para conter a propagação da doença na Índia. Depois de meses de difíceis negociações, os republicanos e os democratas chegaram a um acordo pela votação de um plano de apoio à economia. Os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo pela pandemia. Congressistas republicanos e democratas alcançaram um acordo para a votação de um novo plano de apoio à economia em negociação desde o meio do ano. A informação foi anunciada pelo líder republicano do Senado, Mitch McConnell, e confirmada por Chuck Schumer e Nancy Pelosi, dois importantes líderes democratas. Todos sabemos que o presidente Biden vai entrar na presidência em um buraco fundo na economia causado pelo presidente Trump. Esta lei vai ajudar a começar a sair deste buraco. São 900 bilhões de dólares, o segundo maior pacote de estímulos já injetado na economia. Republicanos e democratas se culparam mutuamente pelo atraso na aprovação deste segundo pacote, que busca ajudar os milhões de americanos que perderam o emprego com a pandemia. O primeiro, no valor gigantesco de 2,2 trilhões de dólares, foi votado com urgência no final de março, no começo da Covid-19 no país. O novo plano também inclui medidas para a distribuição e logística das vacinas contra o coronavírus, além de benefícios adicionais para desempregados. O Bahia afastou o jogador colombiano Ramírez. O meia do Flamengo, Gerson, acusou Ramírez de racismo na partida de ontem entre os dois clubes. Mesmo com essa decisão de afastamento, o time baiano informou que o jogador nega veementemente as acusações. Após a derrota para o Flamengo por 4-3, o Bahia comunicou também que Mano Menezes não é mais o treinador do clube.
Para encerrar o Toda Hora edição da tarde, eu tenho um convite para te fazer. Nessa quinta-feira, dia 24, tem o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, O Engraxate. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, às 1:50 no horário de Brasília, tem outras informações com a Juliana Dariva. Eu lembro que você pode rever nossas reportagens no YouTube. Obrigado pela companhia. Tchau.